Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Xadrez Político. Maduro acaba de fazer uma declaração que pode mudar completamente o equilíbrio de poder na América Latina. Segundo ele, a Venezuela agora possui mais de 5.000 mísseis russos Igla-S apontados para o céu. E enquanto isso, os Estados Unidos deslocam caças F-35 e 4.000 soldados para o Caribe. Estamos diante de uma nova crise dos mísseis? Ou de uma guerra por procuração que já começou, e ninguém quer admitir? Tudo começou em 23 de outubro de 2025. Durante uma cerimônia em Caracas, Nicolás Maduro agradeceu publicamente à Rússia e à China pelo apoio militar incondicional. Afirmou que a Venezuela não será intimidada e que o país agora possui capacidade de defesa total. Na prática, foi um recado direto a Washington e um desafio aberto à supremacia militar americana na região. A resposta dos Estados Unidos veio em silêncio, mas com movimento. Navios de guerra cruzaram o Caribe, drones de reconhecimento começaram a sobrevoar a fronteira venezuelana, e fontes militares confirmaram o reposicionamento de mísseis Tomahawk em submarinos próximos. Trump, novamente no poder, declarou que nenhuma ditadura latino-americana desafiará os Estados Unidos. Horas depois, o Pentágono elevou o nível de prontidão nas bases da Colômbia e da Guiana. De repente, o que parecia apenas um discurso se transformou em crise internacional. A Venezuela mobilizou dezenas de milhares de soldados, transportou baterias antiaéreas para a costa e ordenou vigilância constante sobre o espaço aéreo. Maduro falou em paz através da força, mas seus generais falam em defesa ativa. E essa diferença de tom é o que preocupa analistas em todo o mundo. Os 5.000 mísseis Igla-S são portáteis, de curto alcance, mas letais contra helicópteros, drones e aviões em baixa altitude. O sistema é leve, móvel e extremamente difícil de neutralizar. Em guerras recentes, provou ser o pesadelo das aeronaves modernas, e quando multiplicado por milhares, transforma qualquer espaço aéreo em um campo minado invisível. Mas a Venezuela não parou aí. 20 caças Sukhoi Su-30 Mk2 foram colocados em alerta máximo, equipados com mísseis antinávio KH-31 Krypton, armas capazes de atingir embarcações a mais de 100 km de distância. Junto a eles, sistemas S-300 protegem Caracas e o litoral. A infraestrutura de comando APE-MBE, desenvolvida com tecnologia russa, coordena toda a defesa aérea via satélite. O país se prepara como se esperasse algo iminente. Enquanto os Estados Unidos intensificam sua presença militar no Caribe, a China entra silenciosamente em cena. Poucos perceberam, mas 90% das armas chinesas enviadas à América Latina na última década foram destinadas à Venezuela. Segundo o CIPRI, o Instituto Sueco de Pesquisa de Paz Internacional, Caracas se tornou o maior receptor de armamentos chineses no continente. Blindados, radares, drones de vigilância e sistemas de comunicação militar, tudo isso compõe uma rede que se expande sob o olhar atento de Pequim. Em 2025, a cooperação entre Rússia e Venezuela foi formalizada em um acordo de defesa mútua. O documento, assinado em Moscou, prevê treinamento conjunto de tropas, transferência de tecnologia e produção local de munições e peças. Um detalhe chama a atenção: parte da produção ocorre em fábricas recém-inauguradas em solo venezuelano, supervisionadas por engenheiros russos e chineses. Isso dá ao país uma autonomia logística inédita, algo essencial em tempos de bloqueio econômico. O interesse chinês vai além da ideologia. A Venezuela é uma porta de entrada para o Caribe e, ao mesmo tempo, fonte de petróleo vital para Pequim. Integrar Caracas à rota estratégica da Belt and Road Initiative significa colocar a China dentro do hemisfério americano, algo que Washington vê como uma provocação direta. Do outro lado, os Estados Unidos cercam a Venezuela por mar e ar. Mais de 4.000 tropas estão estacionadas entre a Colômbia, a Guiana e as ilhas caribenhas. 10 caças F-35 Lightning II, aeronaves furtivas de quinta geração, foram posicionados para operações de observação e resposta rápida. Mas analistas militares sabem o que isso significa: uma zona de exclusão aérea potencial. Em setembro de 2025, ataques aéreos americanos
atingiram alvos em território venezuelano, deixando dezenas de mortos. Washington alegou que eram operações contra o narcotráfico. Caracas respondeu denunciando agressão imperialista. Desde então, nenhum dos dois lados recuou. A situação evolui para uma guerra por procuração, um cenário familiar. Rússia e China armam um aliado estratégico. Os Estados Unidos cercam militarmente a região, e o campo de batalha se torna palco de mensagens globais, muito além da Venezuela. Os especialistas apontam 3 caminhos possíveis: uma escalada lenta, com ataques limitados, um bloqueio naval, ou uma negociação forçada, com a ONU tentando apagar o incêndio. Mas há um fator que todos temem: o erro de cálculo. Um drone abatido, um navio atingido, e a crise vira guerra aberta. Enquanto o mundo observa o impasse entre Washington e Caracas, o Brasil se vê em uma encruzilhada geopolítica. A fronteira de 2.199 quilômetros com a Venezuela transforma o país em espectador vulnerável de uma crise que pode sair do controle. Em Roraima, o fluxo de refugiados já cresce. Milhares de venezuelanos cruzam a fronteira fugindo da inflação, da escassez e agora do medo. Um conflito armado ampliaria essa onda e colocaria o governo brasileiro diante de uma decisão que ninguém quer tomar. O Brasil é membro dos BRICS, ao lado da Rússia e da China, mas também é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Neutralidade neste contexto se torna quase impossível. De um lado, a pressão diplomática de Washington para se alinhar ao bloco democrático. Do outro, a expectativa de Moscou e Pequim de que Brasília mantenha sua lealdade ao eixo alternativo de poder. A cada nova movimentação militar, a margem de manobra brasileira se estreita. A América Latina se divide. Colômbia e Guiana oferecem apoio logístico aos Estados Unidos, abrigando bases aéreas e tropas. Bolívia, Nicarágua e Cuba declaram solidariedade a Maduro. México tenta se manter neutro, mas é pressionado internamente por grupos políticos alinhados a Washington. A CELAC se fragmenta, a Unasul perde relevância, e o continente volta a se alinhar por blocos ideológicos, como nos tempos da Guerra Fria. Para a população latino-americana, o preço será alto. Uma guerra prolongada no norte do continente impactaria o comércio, a energia e a estabilidade econômica. O fluxo de petróleo venezuelano seria interrompido. O dólar dispararia e as fronteiras se tornariam novas linhas de tensão entre aliados e rivais. No entanto, há algo mais profundo acontecendo. Essa crise não é apenas sobre a Venezuela, é sobre a redistribuição do poder global. Rússia e China testam a capacidade americana de reagir fora da Europa e do Pacífico. Os Estados Unidos, por sua vez, querem provar que ainda controlam o hemisfério ocidental. Cada movimento, cada navio e cada míssil carregam mensagens políticas codificadas. E o silêncio das diplomacias revela o que ninguém quer admitir: o equilíbrio global está mudando. O céu pode parecer calmo, mas cada voo, cada radar ligado e cada ordem de prontidão contam uma história. A história de um mundo que se reconfigura à beira do confronto. A declaração de Maduro não é blefe. Com 5.000 mísseis antiaéreos russos, a Venezuela transformou seu território em uma fortaleza. Os Estados Unidos têm superioridade militar, mas o custo de uma invasão seria altíssimo. Estamos vendo o padrão clássico de uma guerra por procuração. Rússia e China armam um aliado. Os Estados Unidos cercam militarmente e a região inteira fica refém dessa disputa de superpotências. O Brasil precisa se preparar para as consequências, independentemente de qual lado vença. Se você quer entender os bastidores da geopolítica mundial, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários: você acha que haverá guerra na Venezuela?